Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu espero que todos que estejam vendo o nosso vídeo, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Franciele e eu e Ana Lúcia nós vamos falar um pouco sobre o manganês. O modo como o manganês ele é encontrado no solo, ele vai ser encontrado na forma de silicato, que é parecido com cristais. Aí quando esses silicatos começarem a se enterperizar, aí os íons de Mn2+ será liberado e também ele será sendo encontrado na forma de Mn+2, Mn+3 e Mn+4, que com isso ele pode fazer mais ligações, né? Aqui do ladinho mostra alguns fatores que podem dificultar a disponibilidade dele, que é o pH, quanto menor, mais concentrações de manganês ele vai ter, que é quando o pH está ácido, né? Quando o solo ele apresenta ter maiores teores de oxigênio e humus, vai diminuir a concentração de manganês nesse solo, né, que é a matéria orgânica. E ele também pode sofrer com a influência do ferro e do cálcio, fazendo com que ele não seja absorvido pelas plantas. O mecanismo que o manganês exerce sobre os íons e raiz é sobre interceptação radicular e o fluxo de massa. O fluxo de massa ele vai seguir em ritmo e se movimentando junto com a água até a superfície da raiz. E a intercepção radicular é a relação que os íons se encontram com as raízes, que fornecem uma reação de benefícios para a planta. Bom, nós já vimos que o manganês ele pode entrar em contato com a raiz por interceptação radicular e fluxo de massa, na forma de íon divalente, e são reconhecidos três compartimentos em que o manganês entra pelas raízes. O primeiro refere-se à fração trocável no apoplasto, onde permanece absorvido as cargas negativas constituintes na parede celular. O segundo é não lábil e o manganês que se encontra no citoplasma, enquanto o último é não lábil e refere-se ao manganês depositado nos vacúolos. O seu transporte das raízes até a parte aérea é feito via xilema, depois feito floema, segundo as correntes transpiratórias, sofrendo pouca remobilização. É um dos nutrientes que apresenta as maiores variações em termos de planta, ou seja, na matéria seca. Resumidamente, falando tudo o que a gente disse até agora, o nutriente, o manganês, né? Ele fica em sólido, em manganês trocável. Aí é feita a mineralização para liberar ele em solução em manganês 2+, 3+ e 4+. O contato ao íon raiz é feito por interceptação radicular e fluxo de massa. Quando é feito o contato, ele é absorvido em manganês 2+. No interior da raiz, o transporte é via xilema. E o manganês na parte aérea, ele é metabolizado na forma complexada. Participa nas funções estruturais, atividade enzimática, fotossíntese, gerando acúmulo de matéria seca na produção. A redistribuição no floema é pouco móvel, das folhas velhas para as folhas novas e das folhas para os frutos, mas essa redistribuição é bem lenta. Falando um pouquinho sobre as funções do manganês. Ele faz parte da fixação biológica de nitrogênio na soja, FBN. Isso alguns estudos provam, mas depende da concentração. No controle de espécies reativas a oxigênio, constituinte do complexo da fotossistema 2, ativador de metaloenzimas, do metabolismo de ácidos orgânicos, participa também da resistência a doenças fúngicas, tanto de parte aérea como raiz,
na hidrólise de proteína e de lipídios. Bom, nós também trouxemos alguns processos e enzimas que o manganês biologicamente influencia, né? Como os processos de absorção iônica, da fotossíntese que eu já disse, a respiração, controle hormonal, síntese de proteína, resistência a doenças e como ativador enzimático, né? Na ATPase, na quinase pirúvica, na deshidrogenase enzocrínica, na sintetase de glutamilo, na enzima málica e em tantas outras. A interação com os elementos, eles podem acontecer tanto sinergicamente quanto antagônica e de inibição. Para os elementos sinérgicos e antagônicos, nós temos o fósforo, o cálcio, o cobre, o boro, o molibdênio, o zinco e o ferro. E ainda mais nós temos para os antagônicos também o cobalto, o níquel, o silício e o magnésio. Aí, para os de inibição, nós temos o potássio, o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio. Isso vai depender das concentrações e tanto os de inibição podem inibir o manganês, quanto o manganês pode inibir a absorção destes outros elementos. Isso vai depender da concentração. Bom, para fechar essa parte do trabalho, a gente trouxe uma imagem dos estados fenológicos da soja e nós percebemos durante o trabalho que no estado de V4 até VN, a soja tem capacidade de se recuperar de qualquer deficiência, e assim acontece com as demais plantas. Por isso que é importante conhecer a cultura e todos os macros e micronutrientes. Por quê? Porque em determinada concentração ou estado fenológico da planta, ela ainda consegue desenvolver características de deficiência e consegue ainda ser revertido. Para a soja, nós vimos que o manganês ele é requerido após 30 dias da semeadura, no estado de V4 até VN. E assim a gente consegue diagnosticar foliarmente e consegue fazer a reversão da falta desse nutriente, como o manganês. Sintomas de deficiência. Um dos principais sinais, sintomas, são a redução do crescimento de raízes. Ele vai atingir principalmente as folhas mais jovens e intermediárias. Vai aparecer clorose entre as nervuras e aparecer também algumas manchas necróticas. Aqui embaixo são as principais culturas que podem sofrer com essa deficiência do manganês, que é as culturas da soja, batata, algodão, milho, sorgo, cana-de-açúcar, café, citros, que é limão, laranja, etc., aveia e entre outros. E aqui também tem uma foto do morangueiro, né, com essa deficiência, mostrando aí nas folhas esse amarelamento nas folhas. Outra cultura que pode ter sinais de deficiência do manganês é a cana-de-açúcar, que pode aparecer, né, com essa deficiência. Estrias cloróticas e manchas brancas e necróticas. Aí nessa foto ao lado mostra essas manchas brancas, essas listas brancas, né, essas estrias. O milho, ele também é outra cultura que dá sinais da deficiência do manganês. Nele vai apresentar clorose intervernal das folhas mais novas, aparecendo também tecido com faixas longas brancas, parecido com a da cana-de-açúcar. O tecido do meio podendo necrosar e morrer. Aí ao lado mostra alguns sinais que eu citei
na folha do milho. Vocês podem ver a presença dessa lista branca. A soja, que é uma das principais culturas cultivadas no Brasil, também demonstra essa deficiência ao lado. Nela vai apresentar folhas verdes pálidas e com o passar dessa deficiência, né, com o passar do tempo, não sendo resolvido esse problema, essa cor vai ficando amarelado, pálido. E vai aparecer também áreas com necroses. E na imagem ao lado mostra alguns pontos necróticos, essa parte da folha mais amarelada, no centro, nas nervuras, né, ficando mais verde. O café, que foi uma das primeiras culturas cultivadas no Brasil, ele também apresenta alguns sintomas e sinais da deficiência de manganês. Nele vai aparecer inicialmente a clorose nas folhas e também aparecer alguns pontos esbranquiçados nas folhas novas, as quais juntam-se formando uma cor amarelado, quase gema de ovo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sintomas de excesso ou toxidez do manganês. Isso vai ocorrer quando o pH estiver ácido. Como eu disse lá no comecinho, vai aparecer muitas concentrações de manganês quando o solo estiver muito ácido ou quando ter a presença de bastante teor de matéria orgânica, e com esse excesso de manganês vai fazer com que as plantas tenham excesso e com isso a toxidez. E com isso, alguns sinais que vai aparecer são sinais são manchas marrons nas folhas jovens, e ao lado mostra o morangueiro com essa deficiência, mostra aí nas pontinhas. Vocês podem reparar essa presença dessas manchas marrons. Aqui nessa primeira imagem mostra a omissão de vários nutrientes na mamona, mas ao analisar o manganês, ele apresentou clorose internal com aparência de retículo grosso, nervuras verdes escuras e folhas amareladas. E é algo que pode ocorrer também com o algodão, que tem a foto ao lado, né? E com ele vai sofrer com a inibição da síntese de lipídios e tendo distúrbios de estrutura do cloroplasto. Bom, nossa última imagem de sintoma de toxidez é de um trabalho chamado Influência Genotípica na Absorção e na Toxidez do Manganês em Soja. Aqui nós temos 3 imagens. Aqui é o cultivar IAC15 a partir do 8º dia após o início do tratamento, considerando as doses de manganês de 200 micromols na A, de 250 em fase mais avançada no B e de 2,0 micromols com trifólio sadio sem sintomas de toxidez ou deficiência, já em concentração adequada. Esse é um trabalho muito interessante e que para a gente ver que não só tem uma variável, né? Tem mais de uma variável, como o genótipo, fatores ambientais, concentração e entre outros fatores. Aqui nós temos as referências utilizadas. Bom, pessoal, esse foi nosso trabalho. Caso tenham ficado alguma dúvida ou vocês quiserem fazer alguma consideração, pode entrar em contato conosco, que nós ficaremos felizes em responder a sua pergunta. Muito obrigada e até mais!